Mas eu devo muito em relação a valores, ao que eu sei, ao que eu sou, pro meu pai, pra minha mãe e ao meu irmão, o suporte que ele também me deu. Até hoje as pessoas não entendem como que a gente conseguiu dar certo, porque é difícil, né? Nós iniciamos a nossa jornada como lojista em 2015, bem no período de impeachment de governo. Então o mercado não estava bom. Muitas pessoas falando para nós não abrir. Vocês vão entrar no mercado agora. Nossa, tá cheio de loja aí. Foi o que a gente mais ouviu. Claro. Esse lugar não é ponto. Não, a gente fez ele ser um ponto. Uma empresa familiar que começou com uma lojinha lá. Os 4 trabalhando, né, em prol daquela lojinha no determinado momento, começou a chegar colaboradores. Começou a ver a necessidade de ampliar. Chegamos hoje a 5 lojas. Sempre, a vida inteira, desde pequeno, sonho de ter um negócio próprio. Sempre. Junto, né? Em paralelo. Sempre com essa coisa. Tem que ter, na semana tem que ter alguma coisa trabalhando pra mim, me dando dinheiro, cara, que eu esteja envolvido. E não é o que eles falam primeiro que tu tem que levar em consideração. É o semblante. O semblante diz muito. Claro. Entendeu? Tu mostrou, porque eles estão no meio daquilo ali todo dia, né? A minha expectativa hoje é conhecer os bastidores de um negócio que já está em pé com 5 operações e a gente conhecer esses bastidores. A minha expectativa é poder trazer insights valiosos de uma pessoa que eu conheço há muitos anos e tenho um carinho, uma admiração muito especial. A minha expectativa é aprender ainda mais, né, com empreendedores aí que estão na minha frente, né? E sair lucrando ainda mais daqui hoje, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Muito prazer, meu nome é Giovanni Praz, sou conselheiro de empresas, empresário, fundador do Instituto LVO junto com o Josué e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. Olá, sou Josué Seibel, palestrante, treinador, empresário, sócio fundador do Instituto LVO junto com o Giovanni e host aqui do podcast Bastidores do Lucro. É um prazer ter você em mais um episódio. Isso aí, hoje o assunto tá legal, vai ter bastante insight, como nos outros episódios também. E esse episódio é um agradecimento aos nossos apoiadores, patrocinadores, a Repedil, Hora do Pastel, Sense, MBA Equipamentos e Sistema Nola. Se você está assistindo pelo YouTube, já aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se você está pelo Spotify, segue a gente também no Spotify, ativa o sininho para que você sempre receba as notificações quando chega algum conteúdo novo e também avalie o programa com 5 estrelas para o Spotify levar essa informação para mais pessoas. Na internet também, no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast, segue a gente para acompanhar muita informação legal. Muito legal. E o nosso convidado de hoje, eu pontuei aqui porque vai ser uma história bem legal, vai ser um bate-papo bacana. É um exemplo de como o trabalho em família, propósito, boa gestão pode transformar um sonho em uma marca sólida. Ele é músico, cantor, empresário no varejo calçadista, sócio-diretor da Flávia Eliel, uma rede de lojas com multimarcas. E também tem a Dom Vito, loja masculina 100% marca própria. Hoje o grupo conta com 5 lojas físicas, então você aí que está querendo expandir, o assunto vai ser bom hoje. A história dele e sua família é movida por trabalho sério, atendimento humanizado, paixão por pessoas e valores que transformam uma ideia em um negócio de sucesso. Com vocês, Lucas Dion, tá certo? Dion? Isso Dion. aí? Dion. Lucas Dion. De Celine Dion. Celine Dion. Seja muito bem-vindo, Lucas. Gente, muito obrigado. Muito feliz em estar aqui com vocês, viu? Quando eu recebi o convite aí também, através do Jô, e dei uma pesquisada no trabalho de vocês, fiquei ainda mais feliz em poder participar. Uma honra. Obrigado, cara. A gente tá muito feliz realmente porque a ideia é justamente essa, é trazer os bastidores de pessoas que estão... que colocam à prova, que realmente fazem acontecer, e tu tem uma história brilhante, assim, que eu tenho uma admiração muito, muito grande, então, cara, tô muito feliz. Obrigado. Sim, cara. É uma história... A gente participou de uma entrevista para uma rádio local lá, essa semana, inclusive a minha mãe, que é a nossa matriarca, né, é a cabeça pensante junto, assim, a gente faz tudo em família, os 4, né? Esse negócio surgiu em família, então a gente se emocionou quando ela falou lá também, quando ela deu, né, o depoimento dela. Então, para mim, estar aqui, cara, trazendo a nossa história, assim, contando, né, como que a gente fez ao longo desses 10 anos, que a gente completou agora semana passada, é uma honra. Fico muito feliz. Que legal. Pô, tu já trouxe agora um pouquinho algumas informações que são legais pra gente dar start
nesse bate-papo aí. Traz pra gente, Lucas, assim, vamos falar um pouco de quem é o Lucas, um pouco do lá atrás, né, do teu início no empreendedorismo. Bom, eu te conheço desde a época da música, né? A gente tocou junto em bandas, assim, não na mesma banda, mas na mesma época, né? Sim. E, enfim, traz um pouquinho lá de trás do Lucas, mas de uma forma objetiva, assim, só pra gente fazer uma breve introdução. E aí depois, até o surgimento dessa rede de lojas hoje, desse negócio de sucesso que vocês têm hoje em família aí. Olha, João, vamos lá. Comecei minha história na música, né? Lá atrás, através do pai, que sempre foi músico a vida toda, né? Teve algumas outras profissões lá no início, mas foi e tal, enfim, músico por muitos anos. Então, acabou me levando junto nessa história toda aí. Aí comecei na música, então, comecei na primeira banda, acredito que lá em 2000. Eu comecei tocando profissionalmente numa banda, ganhando salário, né? Eu tinha ali os meus 12 anos de idade. Olha aí. Já começou. Comecei com 12, 13, eu não me lembro se foi 2000, assim, definitivamente. Que teve algumas bandinhas menores antes, assim, e tal, aqueles projetos menores, né? Sim. Mas banda mesmo ali, foi o Grupo Calêndula, em Santa Cruz do Sul. A gente tocava clube, né? E aí... Tu começou como cantor ou como baterista? Eu entrei como baterista. Olha aí. Isso. Depois percussão e cantando, porque o filho do dono voltou. E daí começou a tocar bateria de novo na banda, enfim. Porque da época que a gente tocou juntos em bandas, assim, eu te conhecia como cantor, né? Isso. Aí que tá. Naquela época ali já, lá no Grupo Calêndula, né? Início lá dos anos 2000, eu já comecei a cantar, né? Tocar e cantar. Então já começou a despertar o interesse ali. Né, dos donos das bandas a me colocar cantando no CD, nas gravações, quando tinha música, assim. Gostaram da minha voz e foi indo, né? E aí passou por quais bandas depois? Aí depois do Grupo Calêndula, bandas de clube também lá em Santa Cruz do Sul, Alma Latina, Esfinge Banda Show, até eu chegar... Aí depois disso, depois de Santa Cruz, fui para uma banda chamada Contágio, de Mato Leitão. Ali pertinho de Lajeado, né? Acho que é Venâncio. Entre Venâncio e Lajeado, Mato Leitão bem no meio. Uhum. Banda Contágio, fiquei um tempo lá. Aí, musical Animação também. Né? Teve várias, então. Santa Cruz ali. Até eu entrar na banda Alto Astral. E era uma banda, assim, né? Que gravava um CD por ano na época. Era bastante ativa em rádios e tal. Tocava mais, agenda mais cheia, né? Mais completa. Uhum. Entrei nessa banda. Ali foi a minha primeira vitrine, assim, oficial, né? Que daí eu já participei de gravação de CD, né? Cantando. Ali foi muito engraçado, cara. No Alto Astral, o que aconteceu? A banda sempre teve o dono como principal cantor, né? O Rogério. Um dia ele vai assistir isso aqui, né? Sim. Um abraço aí, pessoal do Alto Astral. Hoje não existe mais a banda, mas enfim, os fundadores estão lá em Santa Cruz ainda, em região ali. E aí, o que o Rogério fez? Ele selecionou várias músicas de vários compositores e a gente fez as guias, que a gente chama, né? Que é pra mostrar pro pessoal mais de casa, assim, pra tu já tirar um termômetro ali, ver o que o pessoal acha das músicas que vão vir no CD da banda, né? Sim. Então, aí, ali a gente reuniu músicas de vários compositores, cada integrante da banda procurou, né, com vários compositores, amigos ali, o que conseguia. Reunimos tudo na sede da banda, aquelas músicas, e foi feito ali a primeira triagem. Já ali na primeira triagem, a música que eu tinha levado, que é do Alessandro Turra, do Brilhação, Abandonado, o nome da música, já foi eleita já pelo pessoal da banda como uma das músicas que tinha que ser divulgada e trabalhada, né? E na minha voz, já naquela primeira triagem ali. Aí o dono da banda não tendo convicto isso ainda, né, dentro dele, ele, não, vamos fazer agora assim, ó, vamos fazer as guias agora com as nossas vozes, o que eu vou cantar, se o Lucas vai cantar Abandonado, então ele faz a guia, grava, né, e aí a gente vai distribuir esse material para os radialistas da região aqui, os principais contratantes, o pessoal do meio, assim, né, o pessoal que mexe com evento e tal, e foi feito isso, cara. E aí ele deu uma semana pro pessoal ouvir e tal. Cara, na semana seguinte que retornou esse material para dentro do ensaio, lá ele chegou com as notícias daí, né? Com as opiniões, né? Ele até tinha anotado lá. Essa música não foi regravada depois por outra banda, não? No Ecos. Ah, isso aí. Comigo mesmo cantando. Pois é.
Tá, Na não. banda então Ecos tá. em 2006. Então é a mesma música que eu imaginava. Mesma Tá. música. Eu tô falando isso de 2004, né? Quando eu estava no Alto Astral. Ah, não eu já sabia, tava um não ano na sabia banda. disso. Eu já tava um ano no Alto Astral, eu entrei em 2003. E aí, em 2004, rolou esse episódio, então, da gravação desse CD, né? Na época, quem tocava comigo era o Lincoln, que participou depois do Rainha, Passarela, Sim, hoje sim. tá no Trio, né? Aham, Lincoln Eck. certo. Então, aí, enfim, foi unânime. Todos os radialistas de Santa Cruz do Sul e região que ele mandou aquele CDzinho com as guias, os contratantes, o Django, Aham. todo mundo sinalizou abandonado na voz desse cara mesmo aí que tá cantando. Desse A piá gente nem aí. sabe quem é, mas nessa voz aí mesmo. Essa música aí colou na minha cabeça, né? E eu fiquei abandonado. Cara, ali iniciou a carreira do Lucas Cantor, foi ali. Sim. Muito legal. Não, e que legal, né? Tu trouxe música, mas olha só nos negócios, né? Fazer um teste antes de lançar, ou seja, ouvir o mercado, Sim. né? Ouvir o mercado, então é guia que chama isso? Uma guia na música tem também, né? Na música, pois é, e tu vai lançar um produto, vai lançar alguma coisa, você faz um teste aí com o teu próprio cliente, com clientes que não são clientes, para ver a aptidão, e aí transforma isso depois num produto. Baita insight, verdade. Isso é um insight certeiro, assim, né? É. Isso é algo que tá emplacado ali como vai funcionar. Tu faz esse teste antes, tu tem certeza já, porque a opinião do teu público ali, de quem tu direciona, né? Nossa, diz muito. Hoje em dia eu reúno os nossos colaboradores, mostro um produto antes de comprar. No ato, e não é o que eles falam primeiro que tu tem que levar em consideração. É o semblante. Sim, Isso aí. O semblante diz muito, claro. entendeu? Tu mostrou, porque eles estão no meio daquilo ali todo dia, né? O universo é a loja. Agora eu já pulei lá pra frente, pra loja já. Tudo bem. Mas enfim, é só um Não, mas ó, parênteses. até eu acho que é um ponto que a gente pode depois aprofundar mais, porque hoje tu como diretor de uma rede de lojas, né? Eu percebo que vocês levam muito essa questão das pessoas a sério, né? Sim. De fato de não só colaborador, não só cliente. Muitas vezes se fala só em cliente, né? Sim. Mas colaborador, cliente, fornecedor, todo mundo é importante dentro desse ecossistema, vamos dizer assim, né? Sim. Para coisa acontecer. Então, o gestor, o diretor, enfim, o empresário, ele precisa entender de pessoas, ele precisa conseguir ter essa sensibilidade de ler, que nem tu falou do semblante, né? O quanto que isso é importante para os negócios, né? Eu sempre fui muito sensitivo. Eu sempre fui muito de pesquisar e me importar com a opinião, até para mim tirar uma conclusão sobre aquilo. Uhum. Muitas vezes a gente falha, né? A gente não é perfeito. Claro. Então tu vai fazer tudo isso sabendo que tá certo, mas muitas vezes às vezes tu vai pelo teu coração, tu vai pela tua emoção, né? Mas isso é muito importante, cara. Eu sempre fui de gostar muito disso, assim. Fazer essa pesquisa, né? Entender, buscar opiniões, né? E internamente, como tu falou, dos colaboradores, é muito importante até quando a gente vai fazer uma contratação, né? Às vezes o pessoal só pergunta quando uma pessoa sai na entrevista a pessoa pede para sair e tal, pergunta, por que tu tá pedindo para sair e tal? É uma forma, né? Aí para você medir qual o motivo que essa pessoa tá saindo. Mas esquece de perguntar por que as outras pessoas estão ficando, né? Bom, uma coisa que até eu acho que tem conexão, não é exatamente isso que tu falou, mas tem conexão. Quando eu fiz o treinamento para Hora do Pastel, né, para a rede de lojas, o que aconteceu? Tu comentou que a cada reunião é feito uma avaliação para medir a temperatura, para medir como é que foi explica um pouco sobre isso. O clima em si, né? Se a gente trazer isso para a linha... Vamos pensar o seguinte, a gente tem o estratégico, o tático e o operacional. Lá no operacional, aquela reunião que o gerente faz com o colaborador dele lá na ponta, ele vai ter aquela análise de feedback, né? Então ele vai pontuar lá como é que foi e tal, até para que na próxima reunião de feedback ele tenha o entendimento do que foi combinado, né?
Quando a gente vai subindo, então, pro tático e pro estratégico, você já tem reuniões com franqueados, reuniões com outras lideranças, e a gente faz, ao final de cada reunião, tem um dossiê que é feito para entender sobre o que foi conversado, mas não só isso, mas como é que foi a temperatura disso. Se foi falado sobre a implementação de uma loja nova, por exemplo, como é que foi a temperatura, né, de 0 a 10, qual foi a satisfação do franqueado no processo de implementação? Aí tá lá documentado. Por quê? Na medida que a gente vai crescendo a empresa, a gente vai tendo mais pessoas na equipe, né? E se as pessoas novas entram e elas têm Imagina você ter um trabalho para ser feito, mas não tem histórico. Então, vamos olhar o seguinte, a gente quer bater 100 lojas. Beleza. Quando tiver 100 lojas, e eu vou para 101, e eu vou contratar mais pessoas. Se eu não tiver um histórico de como que eu cheguei nas 100 lojas, para as novas pessoas que entram, elas entram sem ferramenta. E não falo só sobre ter um manual de como operar, como ser, não. É um manual de como aquele franqueado nos últimos 8 anos operou a unidade dele. Porque quando ele for atender o franqueado, ele tem o histórico dele. Ele sabe que o franqueado é mais sinestésico, mais auditivo, mais visual, então ele sabe como conduzir uma reunião. Ele sabe se o franqueado nos últimos 2 anos teve mais problema com talvez gestão de pessoas ou gestão na área de vendas, enfim. Ele sabe como ser assertivo porque ele tem documentação. Então a mesma coisa que a gente iniciou, né, esse bate-papo sobre a questão de testar, né, através da guia da música, vocês tiveram a conclusão de que aquele é o melhor caminho. Né? A chance de dar errado é muito menor do que simplesmente lançar uma música de qualquer jeito e vamos ver se vai dar certo. Então essa é uma maneira de se blindar e ser mais assertivo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Giovanni. Olha aí. Tu não acha que o empreendedor ele tem que se colocar no lugar de uma pessoa que está sempre testando? Não só isso, como ele precisa ter aquele coração aberto para aprender junto com a pessoa que ele também está treinando. Né? No meu livro eu tenho uma frase que é assim, ó, um bom líder ele constrói pessoas e gere números, né? O que eu vejo no mercado hoje, o maior erro é a gente achar que vai contratar alguém lá de fora, que vai vir com uma baita bagagem, vai trazer para dentro da empresa e esse cara vai dar resultado em 30, 60 dias sem nós passarmos a nossa cultura para ele. E sem o líder ajudar a construir um bom relacionamento dentro da empresa. Né? Existem níveis, é claro, você vai trazer, no meu caso, eu não tenho formação nenhuma de faculdade, né? Eu parei de estudar na 8ª série aos 14 anos, depois eu fiz o Ensem, já faz uns 2, 3 anos, para ter o 2º grau. Mas, por exemplo, toda a minha equipe, a grande maioria tem faculdade, tem 2, 3 faculdades, a grande maioria tem. Eles, na área deles, são extremamente mais inteligentes do que eu. E precisa ser assim. O CEO, o diretor, ele precisa conduzir as pessoas para que elas desempenhem o melhor papel na função delas. Sim. Esse é o papel do CEO, né? Não precisa ele inventar a roda, né, toda hora. Agora, ele tem que também saber de indicadores, KPIs, né? Sim. Então, tudo gira em torno disso. Tu falou de curso superior. Eu tranquei publicidade e propaganda faltando 8 cadeiras. E por quê? Porque eu vi, depois do Brilhação, fábrica de calçados em Três Coroas, essa mudança de vida. Lucas, ali. Vamos só fazer finalizar aquela história, porque daí tu chega nesse ponto. Vamos lá. Isso. Tá, ó, fizeram aquela guia lá e tal, beleza, aí botaram a música pra rodar e depois foram pra outras bandas, só pra gente finalizar. Ali foi o meu ponto de partida como cantor, né? Tá. A minha trajetória ali, vamos pegar, cantou, depois daquele ponto ali, cantou quanto tempo? Trabalhou como cantor de banda de baile quanto tempo? 12 anos, 13 anos. Aí passou por mais bandas. Mais ou menos. Passei por mais bandas. Né? Já empreendia em conjunto ou era só focado em música? Sempre sonho de empreender, a vida inteira, desde pequeno, sonho de ter um negócio próprio. Sempre. Junto, né? Em paralelo. Sempre com essa coisa. Tem que ter, na semana tem que ter alguma coisa trabalhando pra mim, me dando dinheiro, cara, que eu esteja envolvido. Né? Só que daí também ao longo do tempo foi mudando as bandas, a dinâmica das bandas foi mudando também e eu comecei a me doar muito mais, não só como cantor, mas como divulgador, como produtor de mídia, marketing, vídeo, enfim, o que vinha. Que muitas vezes dentro do meio do entretenimento, do meio musical, é uma das funções muito importantes, né? Principalmente do cantor, né? Mas aí tá, beleza, depois disso foi pra Ecos. Depois do Alto Astral, Ecos. Recebi o convite da banda Ecos aí, né? A gente tava colhendo os frutos desse CD abandonado lá na região de Santa Cruz do Sul. Tá. Aí o que aconteceu? Eu comecei a receber muitos convites de muitas bandas, não só do Ecos.
né? Porque a música começou, Abandonado começou a tocar em várias rádios do estado, né? Sim. Aí comecei a ser sondado, assim, ter um assédio de várias bandas, assim, né? E aí o meu pai, não, mas não é certo tu deixar os caras agora, né? Aqui em Santa Cruz, o Rogério, o Celo e o Senélio, os 3 irmãos donos da banda. Não é justo, né? Tu deixar sem antes a gente conversar com eles. Vamos chamar eles para uma reunião, vamos ver o que eles pensam daqui para frente, o que eles têm em mente, o que vai ser o futuro do Alto Astral. E, né, em cima disso a gente vê o teu futuro. Foi isso que a gente fez. Chamamos eles e eles foram bem francos, bem claros com a gente na época. Lá dentro da casa dos meus pais, né, olhando no nosso olho. Não, a gente não tem intenção de expandir a banda, né? A gente não tem condições hoje de aumentar salários, de aumentar uma proposta para o Lucas. A nossa realidade é essa aqui. A gente quer ficar tocando aqui. Tá muito bom assim. Agora a gente encheu a agenda. Nunca teve tanta gente ligando, né? Eu cobrava um salário, tô cobrando 2 agora. Show. E é isso aqui. A gente quer na semana ter o nosso tempo para curtir com a nossa família. Foi falado isso para nós. E a gente. E tá tudo certo, né? E olha, eu vou ter que pausar, desculpa te interromper, mas olha que baita conselho. Porque a gente. Tem 2 caminhos aqui. Um é simplesmente aceita a proposta e os outros que se virem. Não, é valorizar de onde veio, né? Sim. Valorizar a história, sentar para conversar. E no meio do caminho ver se não vai fazer sentido, ok. E aí em busca, então, dos sonhos. Claro. Né? Mas de uma forma saudável. Né? A gente vê muito no mercado hoje, como negócio, né? Às vezes uma pessoa legal, ela sai de uma empresa para outra e fecha as portas, porque ela simplesmente, vou aceitar uma proposta nova. Mas às vezes aquela empresa também estaria, mas às vezes a empresa não estaria, mas tem esse combinado antes. Sim, isso Giovanni, é muito legal. Tem uma coisa que eu até deveria ter falado no início, né? Quando a gente começou a conversar aqui, que assim, eu devo muito à minha família, ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão. Vocês falaram antes, né, de diretor. Eu não me considero diretor da nossa empresa hoje. A gente nem tem cargos definidos entre nós, né? O meu irmão hoje, ele poderia ser o diretor da nossa masculina, porque ele tá lá dentro 24 horas, vive a masculina. Criou um conceito ao longo desses anos. A gente sempre dando suporte, né? Eu, minha mãe, meu pai. Questão administrativa da loja e tal. Mas ele criou um conceito, né, hoje para Dom Vito exclusivamente único e sozinho. Né, com os colaboradores que passaram e o que está hoje também lá, que é o João. Mas eu devo muito em relação a valores, ao que eu sei, ao que eu sou, pro meu pai, pra minha mãe e ao meu irmão, o suporte que ele também me deu. A gente... Até hoje as pessoas não entendem como que a gente conseguiu dar certo. Porque é difícil, né? Ainda mais quando a gente fala negócio em família, né? Eu acho que é mais fácil, às vezes, 2 estranhos terem um negócio junto e prosperar do que, às vezes, dentro da própria família. Cara, é muito desafiador. A gente sabe disso e a gente também fica, às vezes, surpreso. Porque quando uma pessoa pergunta se a gente briga, cara, a gente não briga. Não tem briga, cara. Tem uma fala mais dura, tem uma cobrança, às vezes, assim, mas ela é aceita imediatamente porque a gente sabe que tá certo. Tu entende? Tu falhou em tal ponto, falhei e não vai mais acontecer porque eu não ouvi vocês. Entende? Então cara... Há um ambiente de colaboração, né? Não é um ambiente de, eu preciso ser melhor ou né? Não, é colaboração. Acho que é muito legal isso, trazer isso também para quem tem negócio em família, quando você consegue criar um negócio de colaboração, né? Que ambos da família pensam em prol do mesmo, a mesma visão tá muito clara, né? Sim. Isso facilita muito pro dia a dia. Sim, e a gente sempre se respeitou, né? O espaço de cada um e também o propósito de cada um perante os funcionários. Entende? Porque tu pensa, né? Uma empresa familiar que começou com uma lojinha lá, os 4 trabalhando, né, em prol daquela lojinha, num determinado momento começou a chegar colaboradores, começou a ver a necessidade de ampliar. Chegamos hoje a 5 lojas. Então, a comunicação que a gente tem que ter entre nós também perante os funcionários, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque cada colaborador ele está prestando atenção em como a gente se trata, em como é que funciona a hierarquia entre nós, o que cabe a mim, o que cabe à minha mãe, qual é a responsabilidade do meu pai e o que o meu irmão faz parte nesse quarteto fantástico aí, né? Digamos assim. Eu acredito que esse é um tema, inclusive, que é muito relevante, porque quantos negócios familiares tem aí fora e que muitas vezes geram muitos conflitos.
Sim. A separação, divórcio. E uma série de outras coisas. E às vezes que eu não tô nem falando só na questão pessoal ali, né, da família, mas o quanto que as pessoas não conseguem fazer um negócio prosperar, ou às vezes até a empresa cresce até um determinado ponto, mas fica estagnado ali, ou até mesmo gera um rompimento ali por questão de dificuldade no relacionamento ali, né? Porque a questão familiar, né? Muitas vezes tu não consegue ter esse respeito que tu falou que inclusive, cara, desde quando eu te conheço, eu percebo isso de forma muito clara, assim, o quanto que existe esse respeito, assim, entre vocês, entre a família e tal, o que eu acho extremamente admirável, né? Mas, assim, traz isso. Vamos falar um pouco mais aprofundado sobre isso, como que tu enxerga, trazendo insights agora para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como que pode... O que é os segredos ou os bastidores de um negócio familiar bem sucedido? O que tu considera que é fundamental para que isso aconteça? Cara, eu já pensei muito sobre isso, muito, porque a gente sempre foi muito questionado, né? Uhum. E eu também, como pessoa, eu sempre fui de... As coisas irem acontecendo, eu vou olhando para trás. Para entender o que eu fiz certo, para poder continuar fazendo certo, né? Isso. Porque tu vê muita coisa acontecendo, né? Gente não dando certo, negócios não dando certo, sociedade não dando certo. Tu vai vendo. Aí uma pessoa só comandando muitas empresas. Como é que essa pessoa faz? Então, foi acontecendo com a gente e a gente sempre foi olhando para trás. Sempre enxergando de onde a gente partiu, como a gente começou, né? E dando muito valor para isso. Mas eu, respondendo a tua pergunta, assim, João, né? Falando sobre isso um pouco, eu sinto que, cara, vai vir sempre de dentro da pessoa, assim, os valores que a pessoa tem, entendeu? Aquela disputa de ego. Tá. Uma empresa familiar, por exemplo, não pode haver disputa de ego entre os dois irmãos. Eu e meu irmão, por exemplo. Entende? Eu sempre fui muito de compreender o jeito dele, né? E explorar nele os pontos positivos dele. Ele também sempre me respeitou muito, nunca atravessando assim, nunca, sabe? Sempre deixou pra mim, porque ele sempre confiou muito em mim, eu confio muito nele, e assim é com pai e mãe, então nem se fala, né? Então tu falou aqui valores, né? Valores. O que tá por trás disso então são os valores. Valores. Respeito, educação, toda ali. Confiança. Né? A gente teve isso dos nossos pais, graças a Deus, desde pequeno, né? Eu comecei a trabalhar muito novo, nunca tive as coisas de mão beijada, assim. Isso é uma coisa que a gente escuta muito hoje em dia, das histórias por aí, né? Nunca tive as coisas de mão beijada, então quando eu comecei a questionar por que eu não tinha e tal, eu já tava tocando, cara. Eu já tava tocando e ganhando já. Então, e aí eu fui compreendendo como é que funcionava a coisa, entendeu? Porque eu comecei ganhando R$50 por baile. Aí eu cheguei em casa e meu pai disse, vai juntando agora, vai juntando esses R$50, tu não quer comprar tal coisa pra ti? Esse dinheiro, fica tranquilo. Aqui em casa vai ficar tudo normal, tu não precisa se preocupar. Tu tem bateria já na época, né? Tu tem bateria, tu tem uma bateria completa, graças a Deus nós conseguimos comprar. Ela já tá dando lucro agora, porque tu já tá usando ela para tocar. Então agora tu vai botando esses R$50 aí, vai guardando. E aí eu fui indo de uma banda para outra, né? A cada banda aumentava o salário. Aí eu me lembro que eu cheguei no Alto Astral ganhando R$850 por mês. Uhum. Nossa, cara, eu fui lá e comprei um óculos HB, óculos de sol HB que eu queria, que eu passava a pé na frente da ótica lá e eu olhava aquele óculos, e aquele óculos, esse óculos vai ser meu. Eu olhava na vitrine aquele óculos. Mas é muito legal isso, né? Porque eu tenho muitas semelhanças na minha história do início de trabalho, assim, da música e tal, em relação ao que tu falou, né? Da mesma forma, eu também tive, digamos, a estrutura ali sanada pela minha família, né? Eu não precisava ter esse tipo de preocupação. Comecei a trabalhar com 14 em banda, né? Em baile. E eu também, não, vai guardando e tal, não sei o que. Daí, daqui um pouco, eu quero
conquistar tal coisa, ou uma roupa legal que eu vi e tal, aquela satisfação de tu poder, mesmo com 14 anos, 15 anos, tu poder, não, cara, eu tô tendo essa possibilidade. Então, tu entende desde cedo, assim, aí já entra agora um tema que pode ser talvez polêmico, mas o que eu acredito, né, o que eu entendo e conversando com inúmeros empreendedores, cara, é surpreendente a quantidade de pessoas que começou cedo também, né, e o quanto que isso interfere na visão que a pessoa tem em relação a valorizar. Saber de onde veio, né? Dar valor ao esforço, né? É porque a partir desse ponto aí tu começa a ver, tu começa a ter noção que tudo custa, né, cara? Exato. Qualquer passo que tu der, né? Ah, mas eu quero, né? Se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou ficar no vermelho no próximo mês. Não vai funcionar, cara. A conta não vai bater. Tu começa a ter muita noção, né, de administrar a tua própria vida, Eu sempre fui um cara de dar muito valor para as coisas, assim, sabe? Muito valor mesmo. Hoje em dia, o que mais se ouve, né, assim, é muito comum na internet a gente ouvir falar, a classe média hoje, quem ganha 20 mil reais por mês, quem ganha 30 mil reais por mês, hoje é classe média. Por quê? Porque os custos de vida estão cada vez mais altos, muito né? Alto. A pessoa se vai botar na ponta do lápis ali uma família, né? Aluguel, plano de saúde para a família, bota o mercado, fui no mercado ontem, gastei R$1.000 no mercado, numa compra. Entende como isso hoje é uma coisa que cada vez mais esse conceito essa mentalidade das pessoas entenderem o valor de onde que vem as coisas é fundamental de ser trazido para a pessoa desde cedo, né? Fundamental. Tem, né? Então, os três aqui sentados começaram com 12, tu começou com 14 na música, mas ajudava, né? Teus pais lá na... Claro, na empresa deles, na gráfica então... lá, e além disso, eu já entregava jornal quando eu tinha 10 anos, 11 anos, entregava jornal de bicicletinha na cidade lá, enfim. E acaba como disse, meio polêmico, porque hoje eu concordo que realmente, né, com 14, 16 anos, o ideal é que a pessoa esteja estudando e esteja, né, buscando, assim, cada vez mais, mas que ela consiga, de certa maneira, conciliar coisas que ela possa ter esse sentimento do esforço, né? Eu saí com 11 anos de casa, não era extrema pobreza, mas tinha que correr atrás do trabalho. Eu morei numa fazenda onde a gente colhia fruta, amora, enfim, e daí eu ganhava 25 centavos a hora. Aí, com 13 para 14, eu conseguia vender as frutas no Ceasa, ganhava R$2 um potinho de fruta. Então, em 2 minutos era R$2, a hora era 25 centavos. Aquilo foi uma virada chave que, pro resto da minha vida, eu dou valor absurdo para venda e valor absurdo ao retorno sobre o tempo investido, né? Então, quando a gente fala esforço, você está fazendo algum esforço para ter algum benefício, né? E esse benefício, quanto mais cedo a gente descobre que o tempo é imensurável, né? Então, por exemplo, você tem cinco operações, né? 5 operações. Então, você tem várias horas lá, de várias pessoas lá, que você compra o esforço delas através de remuneração, de salário, que te faz conseguir escalar. Cada vez mais o tempo empregado para tomar uma decisão, ela tem consequência lá na ponta. E quanto mais cedo a gente entender que o esforço que a gente faz sobre algo tem consequência lá na frente, a gente entender o valor disso absurdamente molda qualquer ser humano, né, se a gente olhar. Então, a gente pegar a maioria das empresas hoje com grandes lideranças, eles tiveram esse início. Né? Tanto que muitas empresas que às vezes são herdadas, né, ou transferidas, que não tem um planejamento, né, ou seja, o cara tá lá 100 anos de empresa, aí o filho dele com 40 anos assume a cadeira, mas não teve um planejamento de educação, do esforço, ele viveu sempre de uma forma que o esforço não era, vamos supor, mensurado, ele assume aquela empresa, talvez ela sobrevive 2, 3 anos no mercado. Sim, né? Então, exatamente. Eu não tenho filho ainda, mas a ideia tá em processo, né, de andamento. Mas quando eu quero poder conseguir dar uma boa escola, né, e dar condições para que tenha essa mesma educação que eu tive lá atrás, né? Então, mas qual é a educação? De ter um professor chato, né? Uma mãe chata no bom sentido, né? Um primeiro patrão que seja chato no bom sentido, e consiga moldar isso quanto antes, né? E também poder ser um pai presente. Eu não tive pai presente, mas poder ser um pai presente para poder não dar as coisas, né? E eu sei que é difícil, quando a gente não tem filho, é fácil falar, né? Eu brinco com meus amigos na volta, eu não vou mimar, mas não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu também a gente tá nos planos, né? Inclusive um abraço aí para a minha
Futura é noiva agora, a gente vai casar em novembro. Olha aí, ó. Esposa, futura esposa, né? Então, alô, Bárbara, um beijo, ela tá assistindo. E eu sempre falo pra ela, a gente, é fácil, né, falar, né? Ela também me cobra muito, tu fica falando aí e tal, é fácil, tu não tem ainda, tu vai ver depois. Mas assim, cara, eu tenho muito presente aquilo que os meus pais me passaram, assim, sabe? E eu acho que foi a coisa mais certa do mundo, porque hoje eu tô aqui, cara, sou uma pessoa, eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa de boa índole, assim, total. E ter crédito, cara. Eu quero passar isso pros meus filhos, entende? Porque tu pode ser uma pessoa que tu não esteja no melhor dos teus momentos, mas tu vai ter as portas abertas aonde tu for, porque tu fez a coisa certa. Isso é inegociável, eu acho, se você quer ter prosperidade. Cara, isso é a maior riqueza. A maior, eu falo com convicção, até me emociono. A maior riqueza tipo, olha o meu pai, assim, cara. O meu pai, ele entra em qualquer banco hoje sem R$1 e ele sai com uma casa própria, cara. Porque ele tem crédito, ele tem histórico. Ele tem o histórico de um cara excepcional, assim, na vida dele. Um cara que trabalhou muito. A minha mãe é a mesma coisa, entende? Então, é isso que eu quero, se Deus quiser, poder levar, colocar na cabecinha dos meus filhos, assim, que tu tem que fazer a coisa certa. Porque se tu tiver crédito, se tu for uma pessoa que tu passe credibilidade, cara, tu não vai ficar sem emprego, tu não vai ficar, né? E isso não quer dizer que você não possa, no meio do caminho, quebrar, se endividar e se reerguer, né? O Geraldo Rufino fala muito isso, né? Ele ficou sem dinheiro, mas nunca perdeu o crédito. Então, eu falo porque eu tive uma fase, né, onde eu vendi uma operação funcionando super bem, depois não recebi, enfim, tive que pegar de volta, tivemos que fechar e fiquei no negativo. E durante 1 ano, 2, foi muito cruel, assim, né? Nunca tinha ficado negativo, eu tive que trabalhar para recuperar, mas nunca perdi crédito. Tanto que recuperou e depois a vida seguiu e a gente tá onde tá hoje. Então, assim, o crédito que nem você colocou, eu acho que é um dos maiores princípios, né? Se dá pra chamar como princípio, que a gente puder compartilhar isso com os filhos, com as próximas gerações, né? Porque tu vai concordar comigo, Giovanni. As instituições, o universo do comércio, do varejo, do atacado, tudo... Cara, esse universo todo, assim, ele é feito por pessoas. E todas as pessoas, elas acabam compreendendo, sabendo, se antenando em quem é quem. Exato. Cara, rapidamente, assim, sabe? Eu vejo no sapato, né? A gente é loja multimarca. Então, a gente lida com inúmeros fornecedores. Cara, o teu trabalho bom, bem feito, ele vai passando de um pro outro. Daqui a pouco tu se depara com uma fábrica te procurando que tu nunca viu na vida. E os caras já sabem... tudo a teu respeito. Tudo. Tudo. Mais do que a gente. Olha aí. Sabe? Porque um representante de um representante de um amigo de um representante de alguém que trabalha lá na fábrica tal falou de vocês, que vocês trabalham assim. Cara, e deu. E aí o cara já tá ali querendo trabalhar, vender o produto dele e tal. Eu quero te perguntar, Lucas, sobre o início da questão da tua entrada no mundo do empreendedorismo, mas antes disso, deixa eu falar para você que está nos assistindo aqui de alguns patrocinadores nossos. Eu quero falar sobre a Sense. Se você tem uma marca e quer levar essa marca para realmente potencializar os seus negócios, para crescer, para poder utilizar o poder da marca para vender mais, @ASenseCria. Eles que criaram a identidade visual do Bastidores do Lucro, eles que criaram a identidade visual do Instituto LVO, que é o nosso Instituto de Educação Empresarial, onde a gente leva conteúdo de qualidade para potencializar os negócios. Enfim, então o Matheus, que é um cara que ele e a sua equipe, né, que fazem realmente um trabalho excepcional. Com certeza, se você quer levar a sua marca para outro nível, @ASenseCria. Muito bom, e também agradecer a MBA Equipamentos, o Marcos, você que tem restaurante, açougue, supermercado, quer dar aquela repaginada,
Marcos é a pessoa certa que vai te ajudar. Ele é nosso fornecedor homologado hoje na rede Hora do Pastel. E uma coisa muito legal é que eles vendem aquilo que você realmente precisa. E eu falo isso com experiência própria. No passado eu queria comprar um equipamento e ele falou, olha, eu acho que o que te atende é esse aqui, que era até mais em conta. Ou seja, não é sobre vender apenas vender mais, mas é vender melhor que acaba tendo a retenção. Então você que quer dar uma repaginada ou você que está querendo abrir um negócio novo na área de alimentação, chama o Marcos da MBA Equipamentos. Muito bem, vamos falar um pouco, Lucas, sobre o início, do teu início no empreendedorismo. Hoje com 5 lojas, né? A Flávia Eliel e a Dom Vito, é isso? Isso. Fala um pouquinho desse início, como é que foi os desafios que tu enfrentou, o que tu passou para chegar hoje a ter diversas lojas e estar expandindo aí. Uma coisa muito importante para a gente iniciar esse ponto aí é assim, ó. Eu estava no Brilhação, eu conheci uma moça através de aplicativo de celular, a gente se conheceu, né? Eu solteiro, ela solteira também, né? Durante a semana. E aí a gente foi, aquele negócio de namorico ali e tal, tal. Foi ver, ela morava em Três Coroas, né? Aí, eu toco no Brilhação, ela já sabia, né? Que ela já tinha visto o meu Instagram ali, Instagram no início, né? Sim. O início, ele tava decolando, assim, em 2012. E aí, os meus pais têm fábrica de calçados em Três Coroas, né? Eles mexem com sapato e tal, tudo mais. Né? Vamos lá em casa, né? Tô ansiosa pra que tu conheça meus pais. Aí, fui. Cara, quando me mostraram a indústria, assim, eu já me encantei, né? Os meus pais já tinham trabalhado na cidade de Feliz para fazer uma renda extra há muitos anos atrás, lá em 96. Eles já haviam trabalhado como ateliê de calçados já em casa, né? Faziam ali, tinha um mini ateliê em casa e prestavam serviço para Reicher Calçados na época. Certo. Então, né, a nossa afinidade com o sapato ali da família não era uma coisa tão distante. Claro. Né? O meu pai lá atrás também foi alfaiate, então, enfim. Tá, aí... conheci a família e tudo mais, né? Conheci a indústria lá, me encantei pela operação, tudo mais, achei muito, muito incrível, um capricho assim. Jô e Giovanni, essa nossa história, até chegar em 5 lojas, a família toda no sapato e tudo mais, ela se deve também a um casal chamado Ricardo Zorn e Solange Zorn também, tá? São lá de Três Coroas, são os meus ex-sogros, né? Foram eles que abriram as portas para mim, né? Aonde também me deram a oportunidade de abrir as portas, né, para minha família. Na hora certa ali, entendeu? Porque aí eu saí do Brilhação, resolvi aceitar o convite deles. Esse processo levou um tempo, né? Eu tinha recém entrado no Brilhação e me deparei ali também com um momento da minha vida assim que eu me perguntava né, durante a semana: caramba, cara, realizei meu sonho, que era tocar ao lado do meu pai no Brilhação. Meu pai tava no Brilhação na época. E tá tudo certo, eu cheguei onde eu queria. Lutei na música para chegar na banda que eu sempre tive sonho em tocar. Ele já estava no Brilhação desde 2000, quando ele entrou, né? Ele entrou no ano de 2000. Mas o que eu quero para mim daqui para frente? Até quando eu vou tocando baile final de semana? Como é que vai ser para mim formar uma família? Dentro do que tu considerava importante, não estava encaixando. Exatamente. Eu comecei a ter uns choques de opiniões internas, assim, comigo mesmo, sabe? E aí tentando resolver aquilo comigo mesmo. Sim. E aí conheci a fábrica lá. E aí o pai dela, então, na época, o seu Ricardo, chega para mim e fala: olha, te conhecendo agora aí em pouco tempo, mas o que tu quer pra tua vida? Tu vai querer ficar tocando pra vida toda? Ok, beleza, né? A gente não tem nada a ver com isso. Mas assim, conversando aqui, eu e a Solange, nossa, a gente gostou muito de ti pra te assumir o comercial da fábrica. Falta uma pessoa hoje pra nós no showroom pra atender os clientes, de boa comunicação, assim, né? Com essa dinâmica e tal. A gente não tem essa pessoa hoje para receber os clientes, absorver a necessidade deles e tal. E, cara, foi assim. Esse convite me deixou muito perturbado.
muito perturbado mesmo, assim. Ele veio bem no mesmo momento que tu já tava te questionando. Sim, qual- imagina, eu estava apenas há 1 ano no Brilhação. Que na época. Não, até hoje, é uma grande banda. Uma grande- mas grande- na época uma grande é banda. Das maiores, assim, né? Sim. Eu acho que Até hoje uma grande banda barra uma grande empresa, né? Sim. É, isso também. Uma empresa fortíssima, consolidada. Mário, Alessandro aí, grandes administradores. Nossa, cara, um produto assim que qualquer evento pode comprar hoje de olhos fechados, né? Sim. Se marcar para eles estarem às 6 da manhã lá, com tudo montado, Estarão. 5h59. Organização. Ei, som, alô, som, pronto. Né? Legal. Enfim, e esse convite me deixou muito perturbado, cara. Muito, eu liguei pra minha mãe, foram várias conversas, eu me lembro que ela falava pra mim, tu tem certeza? Olha, aconteceu tudo muito rápido pra ti, faz 1 ano que tu tá no Brilhação, sempre foi teu sonho, tu vai deixar teu pai agora ali a ver navios e o teu sonho e tal, e se não der certo aí? Eu falei pra ela, eu tô disposto a enfrentar, se não der certo, que venha o próximo capítulo. Sim. Eu tô sempre aberto a fazer acontecer, indiferente da circunstância, da dificuldade. Mas agora, mãe, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Tá vindo do coração e eu quero ouvir o meu coração. Que massa. Eu tô sentindo a necessidade de ouvir ele. E, cara, entrei de cabeça junto com eles na fábrica, assim. Procurando dar o meu melhor, aprendendo, né? Entrei sabendo que eu ia ter que aprender muito, né? Porque uma coisa é tu dominar ali a questão de comunicação, se relacionar bem e tal, tudo mais. Mas agora tu sair de uma banda que tu é o cantor, né? Um dos cantores da banda, faz divulgação em rádio, grava CD e tudo mais, tem aquela, né? Vive naquele universo ali. Para uma indústria, cara. Outro mundo. Outro mundo, né? De calçados femininos. Só que assim, eu fui muito bem recebido e eu fui gostando muito. Fui me relacionando com vários representantes, lojistas na época que visitam eles, eu acredito que até hoje, né, no showroom da fábrica em Três Coroas, lojistas do Brasil todo. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, grandes redes. E aí te inseriu nesse mundo. De cada um deles eu absorvi um pouquinho, assim. Sabe? De como fazer, de como é que foi, as dificuldades, até o preço, a precificação. Foi a primeira vez que eu vi, né? Qual é o mercap que tu vai colocar nesse sapato aí? Cara, comecei a ouvir termos assim que eu nunca tinha ouvido na vida, né? Mas tu sabe que uma coisa que tu falou aqui agora, eu acredito demais que é fundamental para qualquer empreendedor poder prosperar, que é ter intencionalidade. Ou seja, tu tava ali, embora isso já faz quantos anos? Já faz 10. Já faz 10 anos. 10 anos. Mas naquele momento tu tava ali de forma intencional, absorvendo, de peito aberto para aprender, para entender de forma intencional o que estava acontecendo ali. Era um mercado novo para ti, mas tu foi intencional no sentido de, cara, deixa eu ver qual é que é o markup disso daqui, deixa eu ver como é que funciona a fabricação desse segmento e como é que os caras vendem lá, como é que é as estratégias de marketing que esse aqui utiliza. Entendeu? Foi intencional. E isso eu acho que é fundamental para a gente poder... Eu falo, por exemplo, em relacionamentos, em networking. A gente precisa ser intencional, cara. Intencional. E eu não tô falando de querer ser um aproveitador. São coisas completamente distintas, tá? Mas tu, por exemplo, fazer networking de forma intencional é fundamental. Cara, como é que eu posso me conectar com essa pessoa? Exatamente. Entendeu? O que eu posso contribuir na vida dessa pessoa para que ela queira abrir as portas para mim, para que ela entenda que eu sou uma pessoa que pode... que ela gostaria de ter por perto, que ela gostaria de se relacionar. E aí tem uma coisa muito importante que a gente tem que... Todos os meus anos tocando baile ali me ensinaram muito também. Porque o baile ensina. Com certeza. A vida noturna ensina, até porque tem né? muita diversidade nesse segmento, né? Isso. E aí na diversidade tu evolui, né? Tu ser um promotor de entretenimento, né? Noturno. Músico. Exato. Promotor de entretenimento noturno. Cara, isso te ensina muito. Muito, muito, muito. Dificuldades, relacionamento com pessoas.
jeito de tratar, de servir. Porque o que acontece com o músico? Não é sempre que o músico tá pronto, disposto a estar num palco, sorrindo e fazendo o que ele sabe fazer muito bem feito. Tem inúmeros momentos que tu tá cansado, sem comer, tu enfrentou dificuldades ali absurdas, extremas. Passou o dia inteiro viajando. Passou o dia inteiro num ônibus sem ar-condicionado. E tudo isso a gente passou. Eu passei, o Diego passou, o Josué passou. Então, isso tudo vai te fazendo aprender. Entendeu? Que tu não tem hora pra almoçar, que tu não tem hora pra jantar. De repente tu nem sabe se vai ter janta. Entende? Tu tem que se virar. Então, quando eu caí nesse mercado do sapato, assim, lá na indústria, lá, cara, eu comecei a fazer essa comparação, né? Olha só como é que aqui, como é que era lá, aquilo de lá serviu pra mim estar melhor aqui agora, porque eu não vou sofrer tanto. Tu vai fazendo esses comparativos assim e tu vai vendo que não é de graça que tal pessoa, tal fabricante tá onde ele tá, tal representante tá onde tá. Tu começa, né? Mas tal rede de loja, os caras estão bombando, abrindo loja em todas as principais cidades do Brasil. Cara, daí chegava o dono da rede lá, eu via por quê, cara? O cara é intencional, o cara é inquieto. O cara é extremamente organizado, humilde, entende? Aí tu olhava, como é que... Aí a gente ficava sabendo, tal rede não tá indo muito bem. Cara, partia do proprietário já o exemplo, né? Claro. Entende? Mas escolhas como, né, de comprador, de pessoas assessorando ele, a conduta também, né? Isso a gente fala muito lá em casa, entre a família, entre os quatro. A nossa conduta vai refletir nas pessoas que a gente vai atrair para trabalhar com a gente, né? Porque atrela totalmente a cultura, né? E a cultura é aquilo que você tolera dentro da empresa, né? Se é tolerável o colega ofender o outro sem isso ter uma consequência, se é tolerável um colega passar por cima do outro, né? E como você falou, isso vem de cima. Giovanni, essa é a parte que a gente mais sofre, assim, cara. Nesses 10 anos, eu e a minha família, sabe? A gente sofre muito com isso, porque a gente fica frustrado. A gente fica, às vezes, machucado, né? Sim. Quando tu deposita confiança num colaborador ali que tu gostou inicialmente dele e tal, tu apostou tuas fichas nele, tu viu que ele... Inicialmente ele te mostrou que ele tem a tua vibe, né? Ele vai entrar dentro do teu propósito, seguir os teus valores. E a pessoa é do oposto, ela vira. Isso é uma coisa que machuca com nós ainda, pra te ver como não são só flores, né? Claro. Não. Até, né, o pessoal às vezes olha pro nosso modelo, estamos agora inaugurando uma loja em São Paulo, né? Nossa, do Rio Grande do Sul, São Paulo, mas talvez 99% erro para ter 2 acertos. É muitos espinhos no meio do caminho, as flores, elas estão lá. A gente lida com muitas pessoas, cara. Muitas, Muitas pessoas. O que eu sempre trago, né, o pessoal que fala assim, lidar com pessoas é um problema. Eu digo, o problema é não saber lidar com pessoas. Mas as pessoas nunca são o problema, elas são a solução. Mas a gente precisa entender isso. E aí, quando a gente entende de pessoas, a gente constrói empresas que duram séculos. Porque não adianta, pode ser há 2.000 anos atrás, como pode ser hoje, como pode ser daqui a 1.000 anos. São as pessoas que movimentam uma empresa. As que compram, as que gerem, as que indicam, as que fornecem matéria-prima. Então a gente precisa entender de pessoas, né? E começa desde lá da contratação. Então quando eu vou contratar um colaborador, eu preciso fazer um bom filtro, preciso deixar claro as regras do jogo, deixar claro nossa missão, visão e valores, né? Dizer isso aqui é inegociável, você tem teu momento de 30 dias de experiência e esse é o momento que a gente vai se conhecer bem, aí a gente pode renovar por mais 60 dias para a gente se conhecer melhor, aqui tem um plano de carreira, mas isso tudo está condicionado em você vestir a camisa dos nossos valores, porque isso é inegociável. E se nos primeiros 30 dias a pessoa não tiver conduta que se assemelha a isso, você sabe que essa pessoa pode dar certo em qualquer outro lugar, menos ali. E aí você tem que promover ela para o mercado. Às vezes eu vejo o pessoal, eu acho que vai dar certo. Não existe achar quando a gente contrata alguém. Você precisa metrificar. Você tem os primeiros dias de onboard, você tem os primeiros 10, 15 dias, você tem os primeiros 30 dias. E se dali tu ainda acha que pode ou não pode, aí você não fez um processo de seleção decente. Você não fez um processo de acompanhamento decente. Porque se você tem muito claro teus valores na empresa, a cultura está muito clara para todo mundo que está lá, é muito fácil identificar em 10, 15 dias a pessoa nova que entra, se faz sentido ou não.
né? Então, agora, Mas, é Giovanni, uma cultura que se cria, né? só pra gente não perder a linha de raciocínio, eu sou um cara assim, eu acho hoje que essa explosão da internet, assim, cara, das redes sociais, né? Vídeos viralizados no Instagram, inclusive sobre trabalho, sobre relação no seu trabalho, sobre relação patrão-funcionário, né? Colaborador. Eu acho que isso acarretou num efeito que a gente está vivendo hoje em dia, que é o seguinte. Infelizmente, eu fico muito sentido com isso. Mas eu vejo que as pessoas parece que elas aprenderam a fazer um teatro. Porque, cara, ao longo desses 10 anos, hoje em dia, dos últimos 2 anos pra cá, que a gente falha, assim, no sentido de tu recebe uma pessoa, tu conversa com ela, incrível, cara. Incrível a energia que ela tá te passando ali, que ela quer começar, ela tá precisando muito, 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 muito mesmo, e ela tá muito afim e tal, e aí até a gente se empolga muito, assim, né? Cara, dá 5 dias, aquela pessoa te mostra totalmente o contrário, cara. Mas aí que tá o ponto, Lucas. Dá 10 dias, pior ainda, Mas dá aí 20, pior, dá mas aí que 30, tá o pior ponto. ainda, até que tu diz assim, nossa, sinto muito, mas... Mas aí que tá o ponto, ó. É alinhar expectativas. O grande gargalo ali tá na expectativa que se cria no momento da entrevista. Cara, a entrevista é só o início daquilo ali. Porque eu posso fazer um teatro no primeiro dia ali e demonstrar que eu sou a pessoa certa para trabalhar na tua empresa. Agora, eu vou demonstrar isso no processo que tem que ser estruturado para fazer o onboard daquela pessoa, para que ela inicie no trabalho e nos 30 primeiros dias tu vai ter essa resposta. E aí, se ela demonstrou que ela não... que ela vendeu uma coisa diferente do que ela tá entregando, pronto. Eu gostei, promove ela pro mercado de trabalho. Promove pro mercado de trabalho. Mas é assim, né? Viu que eu falei que eu queria, a minha intenção aqui hoje era aprender? Aí, ó. Eu tô aprendendo muito. Aí, aprender, compreender e compartilhar, né? Compartilhar. Tem 3 coisas. A gente tem nosso manual de cultura, né? Aí tem nossa missão, visão e valores. E tem 3 frases que estão no meu livro, mas são 3 frases minhas, autorais minhas, e que fazem muitos anos que eu carrego comigo. Plante ideias e colha soluções. Então eu trago assim, todo dia a gente tem que plantar algo. Então vamos trazer, né? A gente é do interior. Então eu vou plantar lá um pé de alface, 21, 30 dias. Vou plantar um pé de mandioca lá, é 1 ano. Vou plantar uma cana de açúcar, é 2 anos. Vou plantar um pé de bergamota, é 5 anos. Todo dia a gente tem que plantar uma semente. Tem coisas que a gente vai colher ali na frente, lá na frente, lá na frente. Ou seja, curto, médio e longo prazo. Então, plantar, né? Então, plante ideias e colher soluções. E eu sou muito... eu até cuido muito no relacionamento do dia a dia com as pessoas que convivem comigo. Eu me afasto de pessoas que acham um problema em tudo, né? Eu sou muito de achar solução em tudo, porque o dinheiro tá ali. O dinheiro tá na solução, não no problema. O problema é a causa daquilo, mas a solução. Então eu gosto de pessoas que têm essa mentalidade. A outra relacionamentos positivos formam parcerias vencedoras, né? Antes nós falamos sobre relacionamento. Então eu ter um bom relacionamento com o meu colaborador, com minha esposa, com meu pai, minha mãe, enfim, com todo mundo que tem um relacionamento, se ele ser positivo, ele ser um ganha-ganha, né? E não ganha-ganha é o seguinte, tem momentos que você ganha mais num período, o outro perde e depois é o inverso. O fornecedor é assim. Hoje quando a gente vai abrir uma loja nova, ou vai expandir, que nem a gente está indo agora para São Paulo, a gente tem parceiros que eles vão perder a curto prazo, porque vão ajudar, se fizer às vezes alguma coisa, um desconto, alguma coisa, mas vão ganhar a longo prazo. Cabe nós respeitarmos isso. Sim. Cabe a gente, então, esse cara estava parceiro com nós desde o início, agora a gente vai seguir como parceiro, né? E aí a terceira é aprender, compreender e compartilhar. Eu tô com 32 anos, desde os 11 eu me entendo por gente, vamos dizer assim, tô na rua, mas aprendi muito com 7, 8, 9, trabalhando com o vô. Mas uma coisa que eu assim, é inegociável para mim ao final de qualquer momento com minha equipe, ou uma reunião com um franqueado, ou até internamente com um primo, um amigo, um irmão, eu sair de lá sem ter contribuído com algo e sem ter aprendido algo. Então é o troca-troca, né? Você falou antes sobre ego, né? A questão, eu tive
uma dificuldade muito grande, porque dos meus 11 até meus 25, eu sempre fiz tudo sozinho, praticamente, né? Era eu por mim só. Dos 25 em diante, começou a nascer essa empresa maior, começou a ter liderança. Então, eu tive que trabalhar por 3 anos para que eu começasse a entender o ritmo e a velocidade dos outros. E foi ali que eu comecei a entender que o meu papel é fazer os outros desempenharem o papel deles, né? Vamos pensar o seguinte, de um show, né? Tem a banda lá em cima do palco que faz o show para as pessoas. Mas tem os bastidores por trás, que o papel deles é que aquele show aconteça. Equipe técnica e tal. Né? Vamos pegar um exemplo. Nosso mascote apareceu nos Donos da Bola agora essa semana. O rapaz, né, um abraço pra ele. Ele ficou emocionado porque era um orgulho dele estar num estúdio de TV. Mas ele não apareceu. Eu estava emocionado lá, depois a gente tirou foto e tal, porque o mascote não pode, né, a identidade, porque é o mascote das crianças, enfim. Sim. Mas era, sabe, e ele fez aquilo com tanta intencionalidade, com tanta gratidão, mas não era por ele querer aparecer, não, o sentimento, ou seja, ele se entregou no personagem, né? Então é sobre isso, né? E complementando o que você trouxe, né? Tem exatamente, então nós temos os 30 dias, então os 5, você disse, nos 5 a pessoa já muda um pouco, nos 10 um pouco mais, exatamente isso. Por isso que existe o contrato de experiência, né? Eu sempre gosto de trazer, agora, isso é uma verdade absoluta? Não, depende, para nós funciona. Então toda a minha rede consegue aplicar 100% isso? Não, eu tenho às vezes um franqueado que aplica mais, aplica menos, normal. Tu tem 5 lojas, tu deve ter 5 gerentes. Então, às vezes, um gerente desempenha um melhor papel do que outro. Isso é normal, né? Seria muito fácil ser dono de negócio, ter 100 lojas e as 100 lojas serem iguais. Não, e eu chegar aqui e falar, não, é muito fácil arrumar um gerente também. Não. Nossa, cara, isso é barbada. Tá louco. Não, o gerente, ele... Imagina, se eu tô aprendendo todos os dias, obviamente que os nossos gerentes vão estar aprendendo junto com a gente e né? Todos os dias também. Exatamente. Aprimorando, melhorando, vendo, né? Pra tocar aquilo ali. Eu trago um exemplo para os franqueados, nas empresas onde eu sou conselheiro hoje, ou às vezes nas palestras, enfim, quando alguém vem conversar com nós, é muito egoísmo da nossa parte, quando a gente tem um negócio numa cidade de 100 mil habitantes, achar que nós somos a última bolachinha do pacote. O que eu quero dizer com isso? É achar que nós somos a exceção de que vai dar certo. Se a gente olhar 10, 15 anos atrás, nós também éramos empregados com sangue nos olhos. Existem essas pessoas no mercado. Só que o que acontece muitas vezes? As pessoas colocam uma vaga de emprego, aí aparece 10, 12 currículo, chama mais ou menos, aí, esse aqui eu gostei e tal. O maior erro é gostar na entrevista da pessoa. Não é por ali, né? Que tu trouxe. Não. É o início. Eu preciso gostar nos próximos 30 dias. Né? Um casamento dá certo dessa maneira. No início. Pra isso que existe namoro, né? Namoro, namoro e assim vai. Pra isso que existe namoro. É a mesma coisa. Então, a gente tem uma técnica, eu já compartilhei algumas vezes, vou compartilhar de novo, porque eu acho que é muito válido o pessoal aí de casa usar. Anúncio digital hoje, tráfego pago. Cara, demais, funciona muito. Vai lá, 100, 150 currículos por vaga. Faz uma boa seleção. Mas cuidado com aquilo de olhar assim, essa pessoa trabalhou... Isso é polêmico, né? Porque esses dias eu falei, um cara das antigas, não, eu não contrato. Você trabalhou em 5 lugares num ano, eu já não contrato. Se a pessoa tem 20, 22 anos de idade, ela trabalhou 5 lugares num ano, isso é o novo normal. Isso é certo ou errado? Depende. Você tem que olhar para onde ela trabalhou nesses 5 anos, identificar se essas empresas são um ambiente legal de trabalho para este novo tipo de colaborador. Porque há 20 anos atrás era um jeito. Hoje falar que eu ganhava 25 centavos a hora com 11 anos de idade, meu Deus, é o fim do mundo. É escravidão e tal. E eu era muito grato, sou muito grato até hoje. É uma nova realidade. É uma nova realidade. Então, assim... Não tem como comparar, né, cara? Exato, momentos. E aí vem o que eu falo, assim, pro pessoal... Né, eu participo de um grupo aí também do Sebrae, enfim, eu falo pro pessoal que tem franquias e tal. Antigamente também tinha problema com mão de obra, porque também tinha novidades novas entrando. Mas teve pessoas que prosperaram, hoje é igual. Agora, é fácil? Não é. Mas antigamente era? Não era. Era mais difícil antigamente achar mão de obra do que hoje. Porque para tu chegar na mão de obra antigamente, você tinha que fazer um anúncio na rádio, gastar um baita dinheiro ou ter uma indicação. Era caro. Hoje, com centavos, você tem um currículo na tua frente para você analisar, para daí você separar, então, de 150 currículos, 50 que, então, tem a melhor logística para fazer parte da tua empresa. Veja só, logística em primeiro lugar. Não é nem o perfil de onde trabalha logística, porque a pessoa tem que estar confortável, ser legal para vir trabalhar, ela tem que ser perto, tem que ser, né, acessível. E aí você pega e começa, videochamada, uma conversa inicial.
Cara, eu me apavoro hoje com a facilidade que eu vejo de cada 100 pessoas que a gente conversa, às vezes tem negócio, 99 não faz uma videochamada para uma pré-seleção. E é de graça pelo WhatsApp. Tô na videochamada. Oi, Lucas, tudo bem? Eu vi que você trabalhou no lugar tal, assim. Me conta um pouquinho mais, como é que foi? Uma pré-seleção. Vê como é que a pessoa tá se comportando. E aí depois chama para uma entrevista presencial. 5 minutos ali numa videochamada, tu já sabe se tu vai dar o próximo passo ou não. Exato. E aí é certo que essa pessoa vai dar certo? Não, é o início. E Giovanni, tu já, desculpa te cortar, mas assim, a gente tá nisso agora, tu presta atenção também em relação a signo, se a pessoa é uma pessoa grupo, não? Tu faz essas coisas, não? Sim, mas não como decisor vamos chamar assim, de contratação, mas um decisor, por exemplo, eu tenho colaboradores meus que têm signos específicos e eu dou aquela brincada, porque eu vou entrar num assunto que eu quero conversar sobre algo e eu faço network no sentido de trazer algo que é relevante para ele, entende? Então, por exemplo, Áries. Por exemplo, tem lá colaborador que é Áries. Eu digo, Leonino e Áries não se dá muito, mas hoje a gente tem que se acertar aqui que nós temos que bater essa meta aqui. Entendeu? É brincadeira nesse sentido. Sim. Não como um decidor, assim... De contratação? Não, jamais. Porque eu estaria sendo, na minha visão, né, meu entendimento, estaria sendo hipócrita, porque aí eu vou separar todo mundo em 12 coisas específicas, onde... vou pegar o meu caso, sou leonino. Eu conheço 3, 4 leoninos que são impossíveis de lidar, são pessoas extremamente ignorantes e que é complicado e não conseguem parar em nenhum lugar para trabalhar. Mas eu conheço também 2, 3 leoninos que são craques que se eu pudesse trazer para minha empresa hoje, eu pagaria o salário deles. Eu te pergunto porque eu fui questionado sobre isso, né? E a gente sempre gostou de ter equipes harmoniosas, assim, sabe? Loja de sapato, atendimento ao público, servir pessoas e tal. Cara... Aquela galera tem que se dar, né? Tem que se dar. Eles têm que chegar de manhã ali, cara, na vibe que nós chegamos. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, sabe? E tem maneiras de construir isso de uma forma replicável para qualquer negócio. Isso se chama rituais. Você tem um ritual de engajamento e um ritual de treinamento. Eu sempre trago, só para complementar, então depois faz as entrevistas. Nas entrevistas são 8 caminhos chaves para a gente ser assertivo. As 3 primeiras perguntas, que na verdade é uma venda. Eu vendo a minha empresa para o Lucas. Eu deixo muito claro minha visão, a missão e os valores. E ao longo dessas três informações que eu vou passando, eu deixo claro que isso é negociável. Então, veja só, Lucas, vamos supor que fosse uma vaga de gerente aqui, tá? Só, Lucas, eu vi que você trabalhou em 2 empresas, você já tem perfil para gerente e tal. Era um mercado parecido aqui com nós. Nós temos os valores e um deles é senso de dono. Sinceramente, Lucas, não vou te contratar se você passar da seleção para eu ter que te formar como senso de dono. Ou seja, desde o primeiro dia você tem que olhar para o meu negócio como dono. Você vai ter uma participaçãozinha do lucro, eu vou te dar isso como meta e você tem que viver como dono. Nós temos outros valores aqui também. Então tem melhoria contínua. Por exemplo, eu vi que você se formou em tal coisa há 6 anos atrás. Para ser gerente aqui dentro, no final de 1 ano, tu tem que ter mais uma formação. Tem que ter mais um cursinho. Melhoria contínua. Eu vou te dar caminhos para você se formar. Mas a decisão de fazer é tua. Se daqui a 1 ano você não melhorar, você não está condizente com nossos valores aqui, que é a melhoria contínua. Então isso deixa muito... a gente tem valores que são inegociáveis. Melhoria contínua, senso de dono, adaptabilidade. Mas um ponto aqui, Giovanni, olha só. Valores, a gente já falou isso em outros momentos. Valores, muitas vezes, a pessoa coloca lá na parede, assim como missão... Eu já fiz essa merda, desculpa, mas eu já fiz no passado. Coloca lá na parede, mas não vive aquilo ali no dia a dia do negócio. Para mim é muito nítido o quanto que, por exemplo, tu leva isso a sério. E isso não são só palavras que estão ali no manual, ou às vezes as empresas nem têm manual, mas tipo assim, tá ali no papel dizendo, esse aqui é a minha missão, visão e valores. E aí tu não segue aquilo. Mas não segue, é uma coisa que a pessoa pesquisou na internet ou largou no chat ali, ele criou e tu botou, esse aqui são... Não, cara, assim, melhoria contínua. Mas por que melhoria contínua? Porque eu acredito que isso é uma crença da pessoa. Ela acredita fielmente naquilo, entendeu? É por isso que ela acredita tanto naquilo ao ponto de se tornar um valor da empresa dela. Outro senso de dono. Por que senso de dono é importante? Para mim é um... por causa disso. Então isso é um valor para mim que é inegociável. São coisas inegociáveis que aí tu transforma em cultura a partir do momento que tu leva tão a sério isso
que na entrevista com o cara ali, tu fala, cara, isso aqui pra mim não tem negociação. Isso aqui pra mim é a base do meu negócio, entendeu? A construção do meu negócio tá alicerçada nisso aqui. Isso aí. Entende? Então, aí tu cria uma cultura, de fato, né? Exato. Eu acho que é uma linha de raciocínio que é importante a gente trazer aqui. Muito. Para que a gente consiga demonstrar o quanto que isso é importante para tu escalar um negócio, né? Imagina, quando a gente fala em escalar, eu tenho 24 horas, tu tem 24, tem 24. Se nós montarmos um negócio agora, em tese, a gente tem 72 horas. Se a gente olhar. Beleza, é assim. Então, se eu tenho hoje uma loja, eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho uma escalada de horas que eu compro de pessoas. E eu preciso que essas horas sejam bem performadas. Se elas não performarem bem, logo eu não posso não escalar ou posso escalar de forma errada e no futuro ficar até negativo em horas. Então tudo está atrelado a tempo. Eu valorizo muito a coisa. Você falou mais cedo do esforço, é sobre isso. Então imagina o seguinte, se eu já tenho um trabalho de treinar um colaborador que vai entrar na minha equipe e eu falhar desde o processo de seleção, contratação, e aí vem o próximo passo, que daí tem as perguntas para conhecer a pessoa e tem o onboard. E eu vou dizer, muitas pessoas falham na contratação, mas o onboard chega a beirar o ridículo, porque eu ainda vejo pessoas pegando a pessoa nova, dono que não precisa terceirizar isso, mas pega o fulano aqui, ó, contratei o Josué aqui, ó, Josué, agora fica tranquilo que o Lucas é o meu melhor vendedor aqui, ele vai te ensinar aqui tudo que precisa, e eu viro as costas e vou embora. Aí eu terceirizo o onboard para uma pessoa... Completamente errado, né? Errado, e às vezes essa pessoa talvez, não sei como é que tá o ambiente, a cultura, ela vai, talvez a primeira coisa que ela vai dizer assim, tu te meteu nessa fria também? Uhum. E aí já começa a pessoa, que fria, meu Deus, esse é um processo. Um outro é o seguinte, a gente precisa vender o nosso ambiente de trabalho todos os dias para o nosso colaborador. Só uma pequena pausa. Se o proprietário for fazer isso aí, ele tem que ter certeza para quem ele tá delegando essa função, né? Tem que ter certeza e tem que ter acompanhamento, né? Se ele é um dono operador... Acompanhamento, confiança, né? A gente faz isso já hoje, mas é com pessoas que estão com nós desde o início lá, né? Que vivem a cultura. E que vivem, elas pegaram, absorveram tudo o que a gente passou para elas, né? Como que a gente enxerga o negócio funcionando. Elas pegaram isso tudo, então hoje a gente tem certeza que se um novo colaborador começar hoje encostar do lado dela, nós temos certeza absoluta, entende? Ou se não, nós, né? De nós. Porque essas pessoas, elas estão há mais tempo, elas vivem a cultura do que é os valores de vocês, se chama de apadrinhar. Então, hoje o Giovanni consegue apadrinhar todo mundo? Lá na ponta, sim, mas cargos específicos sou eu, né? Mas vamos pegar um exemplo, são 5 lojas, né? Sim. Então são várias pessoas, né, em cada loja. Aí você tem gerentes. Então, é impossível um único dono fazer isso. Mas aí é bem o que você falou. Você tem um apadrinhamento, você tem uma pessoa que já vive a cultura, né? E aí tem indicadores para performar isso. Então, por exemplo, hoje quando um gestor ele contrata uma pessoa nova, o papel do dono da franquia, né, com o gestor é ver os indicadores, é ver o relatório ao final da semana, como é que foi o feedback, como é que essa pessoa se conduziu no meio do caminho. E aí, quando a gente fala de onboard, que é muito importante, o primeiro dia... Primeiro eu vou deixar uma coisa muito aqui pro pessoal, assim, eu vejo muita gente, vem cá fazer um teste. Aí eu digo, meu Deus, é literalmente chamar a pessoa para dar errado. A chance é muito pequena, vem cá fazer um teste. Por quê? Porque a pessoa do outro lado já vai achar assim, poxa, eles querem me testar primeiro para ver se vai dar certo. É isso. Entende? É isso que a pessoa vai pensar. E de fato, sim, a gente tem que ver se vai dar certo. Mas é uma construção de duas frentes. Quando você constrói um relacionamento bom com o colaborador desde o início, sabe qual é o teu problema lá na frente? E se você tiver melhoria contínua como valor claro, esse cara vai estar entregando muito mais do que ele vale. E se ele for uma pessoa de sangue nos olhos, ele vai ou crescer na empresa ou vai sair porque a empresa não tem espaço para ele. E isso é a melhor coisa que um dono de empresa pode fazer. Quando chega um momento que a pessoa cresceu tanto na empresa dele, se ele não tem como reter esse talento e esse talento vai para o mercado e explode.
Cara, eu digo, isso não tem satisfação maior. Não tem. Porque aí você fez o teu papel social, que é o quê? Formar pessoas. Mas não é uma escola. Aconteceu conosco lá já, isso aí, várias vezes. A gente tem vários casos, assim, de colaboradores que... E hoje eles vêm, abraçam, Cara, isso é legal. são extremamente gratos, né? Não tem dinheiro que pague isso. Não, É. não. Por isso, vamos ser francos, né? Empreender, escalar negócios. Claro que dinheiro é importante, né? Você precisa para, né? Mas a gratificação, ela vem disso. Porque senão, entre botar uma loja nova, não sei, vamos chutar aí 300 mil para botar uma loja. Tô chutando, não sei se esse é o valor. Ah, eu posso botar 300 hoje na Selic, vai me dar aí em torno de 3, depende da aplicação, 3,5 talvez, ao mês. Por que eu vou promover 6, 7 empregos e tal, entende? É sobre isso. Né? É a gratificação de ver transformação, de poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? Acho que Exatamente. é a melhor profissão do mundo, ser empreendedor. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, quanta lição, né? Quanta é. Muita informação valiosa. Quero aproveitar esse momento para falar sobre mais uns patrocinadores aqui do Bastidores do Lucro. Hora do Pastel não poderia estar de fora desse momento incrível. A Hora do Pastel, uma grande rede, uma das maiores redes de fast food de pastéis do Brasil. Ela que tem os pastéis com sabores incríveis. Se tu quiser fazer opções ali, montar e tal, os teus sabores, tem um sabor diferente para cada dia do ano para tu comer. Eu sei que a gente não vai comer todo dia, mas o Giovanni, ele trouxe uma ideia maravilhosa. Tu come pastel uma vez por semana, não come mais. Duas no máximo. Nos outros dias, tu compra e dá de presente. Isso. Olha que incrível. Compra todos os dias. Ela usa cupom, né? Ainda usa o cupom LUCRO10. Para você que está nos acompanhando aqui no Bastidores do Lucro, tem esse presente especial aqui da Hora do Pastel para você. Vai no Instagram da Hora do Pastel, escolhe a loja mais próxima e na hora de fazer o seu pedido, insere o cupom LUCRO10 para você ter um desconto especial. Se você deseja empreender também, uma excelente opção, uma franquia da Hora do Pastel. Muito bem, e para poder entregar pastel de qualidade, poder entregar retorno para o franqueado, a gente tem nos bastidores duas ferramentas incríveis, né? Que são nossos apoiadores, patrocinadores aqui. Uma é a Repediu, que faz toda a parte de gestão de inteligência atrás dos KPIs, dos indicadores dos nossos clientes. Então, através da Repediu, a gente consegue entender o perfil de consumidor, entender como que a gente vai alocar o nosso recurso de marketing para aquele cliente que compra naquela data certa. Então, o nosso anúncio vai 2, 3 dias antes, né? Tem envio de mensagem, SMS, tem indicadores de clientes novos, recorrência, taxa de desistência. Então, é um aparato de ferramenta para você que é dono de negócio de alimentação. É imprescindível, ainda mais no mundo de hoje, que a gente precisa ter nessa inteligência de dados em tempo real. E aí, para complementar, como é que a gente gera um negócio? Através de resultado, através de lucro. E para isso, a gente tem que ter um sistema que nos consiga trazer isso de uma maneira clara. Então, o NOLA é um sistema para gestão de restaurantes que te traz indicadores com DRE, com DFC, estoque, CMV, toda a gestão de parte de fazer pedidos, né? O pessoal não conhece aí na área de alimentação, pesquisa. O NOLA é um sistema validado por nós. A gente fez essa mudança, né? Depois de muitos anos, a gente conheceu essa empresa no mercado. A gente testou aí por 6, 7 meses, validou para fazer a mudança na rede e nos atende super bem hoje. E tem um preço muito legal, né? Uma coisa bacana, né, Josué? Às vezes a pessoa lá fatura 100 mil por mês e ela acha que às vezes gastar R$1.000 em sistemas, em média, né? Ou seja, 1% é algo caro. Eu digo caro é você chegar no final do mês e não saber se você ganhou dinheiro ou não. Você chegar ao final do mês e você ter 20 mil de estoque, quando era para ter 10 e você tem 10 mil parado. Ah, mas eu vou vender aquilo. Bom, mas 10 mil parado no final de um mês é em torno de R$150 em correção aí que você perdeu. Ou seja, é dinheiro parado. Então, Repediu e a NOLA complementa muito bem o seu restaurante. Maravilha, estamos caminhando para a parte final desse episódio, Lucas. Quanta informação valiosa aqui hoje, cara. Muita informação, né? Eu tô muito feliz, assim, em poder ter a tua presença aqui. De verdade, assim, a gente gosta de trazer pessoas que realmente vivem na prática do dia a dia os negócios e podem trazer esses insights, assim. Eu quero, nesse momento final, te fazer algumas perguntas em conjunto com o Giovanni aqui para que tu possa trazer mais alguns ensinamentos ainda para quem nos acompanhou até aqui nesse episódio.
E detalhe, se você tá até agora aqui nos assistindo e ainda não tá inscrito no canal do YouTube, Que rateada. tá rateando. Né? Tá rateando. Tá rateando feio, né, Lucas? Tem que apertar no botão de se inscrever aí, né, gente? Se inscreve no canal do YouTube e já ativa o sininho, porque vai ter muito conteúdo bom aqui, então tu pode receber essas informações. Se você tá no Spotify, faz algumas coisinhas, tá? Clica em seguir, ativa o sininho, porque tem o sininho no Spotify também, toda vez que receber conteúdo novo, inclusive, né, Giovanni? Todo dia, Lucas. Sabe o que é todo dia? É todo dia. Segunda a segunda. Todo dia de manhã às 7 horas vai ao ar o Ponto de Virada. É um áudio diário de 1 a 2 minutinhos, sabe? Aquele inside, pá! Certeiro pra aquela hora que tu tá indo pro trabalho, ou tá chegando e tal, ou tá te preparando para ir pro trabalho, tu recebe aquele áudio ali. Se tu tiver ativado o sininho, né, do Spotify, tu vai receber a notificação no teu celular para tu ouvir aquele áudio que vai te dar um insight para dar o gás pro teu dia. Mas olha entendeu? Que interessante, eu vou... Todo dia... Tô fazendo isso agora no Spotify. No Spotify. Ponto de virada, um áudio para tu ter aquele insight valioso, né? Inclusive, hoje já teve áudio, então confere aí, todos os dias tem um áudio novo. E para você não perder tempo, ouve os antigos também, que é para todo dia as reflexões para você usar. E a gente tá indo pra reta final, e tem algumas perguntas que a gente não combina antes, chega nessa reta final, mas fica tranquilo. É pra botar contra a parede mesmo. Contra a parede. Mas fluiu. Não, eu não vi muito conteúdo. Não vi o tempo passar aqui. Cara, e foi um belo tempo já. Mas é legal, como tu trouxe, né? O nosso intuito é sempre trazer pessoas que vivem os bastidores realmente lá na ponta, né? A gente vive, você falou sobre tecnologia, hoje também tem uma questão perigosa, que a gente tem muita coisa só de palco. Não tem os bastidores lá na ponta. Porque é muito fácil olhar aquela banda maravilhosa fazendo aquele show. Mas e o atrás, né? Como você falou, né? A equipe, quem montou o som, quem preparou o ambiente. O dia do músico. Cara, lá em cima sempre é um show. É um show. Mas às vezes tá com dor, não tem como botar atestado. Não. E da mesma forma, o empreendedor que não é do meio artístico, mas que tem outros negócios, como o teu caso né, enfim, tem a tua história na música, mas ele só fez a analogia aqui. Que nos negócios da mesma forma, tu não tá bem todos os dias, né? Não. Hoje, inclusive, né, eu tô jogando tênis, né? Eu escrevi no campeonato, agora quer me ganhar no campeonato. Hoje eu me inscrevi no campeonato, porque o Giovanni tá a fim de perder, né? Nos stories, eu tô só sentindo os stories aqui. Tô vendo as indiretas aí. Tu tá treinando todo dia? Não, amanhã eu vou ter treino de novo. Três vezes por semana. Tá. Mas olha só, eu me inscrevi no tênis, hoje fiz a minha inscrição, né, esse episódio está sendo veiculado mais para frente, mas enfim, no dia dessa gravação aqui, eu fiz a minha inscrição e a frase, porque lá pedia, não sei se tu percebeu, né? Talvez tu nem tenha preenchido, porque eu não sei, né, se tu vai querer ganhar esse torneio ou não, mas tinha uma frase lá que era o seguinte, ó, bote uma frase aí para ser passada nas tuas vitórias, né, do torneio. E aí eu botei uma frase lá que é a seguinte, ó, a pressão é um privilégio. Boa. A pressão é um privilégio. Boa. A gente falou dos desafios, né? Tu falou da época que tu cantou em baile, mas também dos desafios hoje como empreendedor e tal. E, na verdade, eu vejo que os desafios, as dificuldades, que muitas vezes são olhadas como um problema, eu vejo como uma excelente oportunidade de evolução. Nós todos lá em casa. Entendeu? Nós todos. A gente tem uma oportunidade de aprender o que não é certo. Olha que incrível. Se eu aprendi isso e entendi, cara, por aqui não é o caminho. Opa, eu evoluí. Então significa que na próxima vez eu não vou por aqui. Eu vou por esse lado. Entendeu? E aí, cara, linkado a isso, eu quero te perguntar, Lucas. Quais os desafios maiores que vocês, como empresários, enfrentaram ao longo dessa trajetória? Ou o desafio, o maior desafio, alguma coisa que talvez tu não tenha trazido muito assim, mas que tu possa trazer aqui como um insight para quem está nos ouvindo, que possa servir de ensinamento para chegar onde vocês chegaram hoje? Resiliência, né? É a palavra que sempre motivou a nossa família, porque nós iniciamos a nossa jornada como lojista em 2015.
bem no período de impeachment de governo, tá? Então o mercado não estava bom. Não estava bom. Entendeu? Então muitas pessoas falando para nós não abrir, não... vocês vão entrar no mercado agora, nossa, tá cheio de loja aí. Foi o que a gente mais ouviu. Claro. Esse lugar não é ponto. Não, a gente fez ele ser um ponto. Entende? A gente começou lá num bairro porque a gente sempre acreditou naquela premissa de começar, sabe? Começar aonde a nossa perna alcança, começar aonde nós vamos ter um tempo ali para amadurecer o negócio, nós ir enxergando, vendo, caminhando junto com ele, entendeu? Descobrindo as dificuldades que vão acontecer pelo caminho ali, né? Mas assim, tu tá falando de dificuldade além da pandemia, que foi a nossa maior dificuldade nesses 10 anos, né? Tivemos ali período de impeachment do governo, ele deu uma balançada no mercado, a gente sentiu, né? Depois teve greve dos caminhoneiros, né? Mas a pandemia foi a maior de todas, né? Foi a maior dificuldade ali para nós, foi ter que fechar as lojas, né? Sem saber quando a gente iria voltar a funcionar. Ter que demitir muita gente, porque na época a gente estava com 26 colaboradores. Quantas lojas na época? Na época eram 4 lojas. Tinha 26 colaboradores. Tu vê, hoje a gente tá com 18 colaboradores com 5 lojas. O LVO na veia aí, ó. Lucro, vendas e operação. 18, 5 lojas. 24 na época lá quando a gente fechou. Porque realmente 2018 e 2019 o ritmo tava muito legal. E quais ações, Lucas, diante desses desafios então que tu falou, ou desse principal desafio, qual ação ou quais ações que foram aquelas que tu falou, cara, isso aqui foi um ponto importante para a gente conseguir sair desse desafio e voltar a crescer e talvez hoje poder, inclusive, expandir, que foi o que aconteceu, né? Tinha 4, agora tá com 5 lojas e tal. E só complementar, expandir o negócio de melhor maneira. Ou seja, hoje você opera uma operação mais eficiente, tem mais loja e otimizou a operação. Sim. A nossa visão foi sempre essa, né? Cuidar o custo. O custo fixo, né? O custo da operação. Quanto que ela te custa? Mas eu vendo muito aqui, mas quanto que custa? Quanto que tu paga de aluguel? Sempre tem que fazer essas contas. Sempre. A gente tem sistema desde 2017, um sistema muito bom que entrega tudo pronto, né? Mas tem que ter um Lucas lá todos os dias olhando o que tá vendendo, o que não tá vendendo, para promover aquilo, para trazer para frente, para fazer uma ação, para pagar um bônus ali pro colaborador, ofertar aquela mercadoria para ela ir mais rápido, sabe? Giro de estoque. Giro de estoque. E isso é o dono. Isso é... Eu sou comprador, né? Eu e a minha mãe. Mas é eu mais, né? Que ela. Nas maiores compras, eu chamo ela para ela estar junto sempre e tal. A gente chama hoje até gerentes para fazer parte de certas compras, né? Já tivemos gerente já indo com a gente em feiras também, né? Então, a gente acredita muito nisso. Tem que ter o olhar da pessoa que tá ali atendendo aos nossos clientes, né? Ela vai saber as necessidades, escutando. Cara, desculpa, eu tô há muito tempo me segurando e eu preciso mijar. Pausa técnica. Estamos aqui ao vivo. Olá, amigos, estamos aqui ao vivo. Ó, câmera, vai junto, tá? Mas ele corta e junta. Não. Mas tu sabe que, claro, não posso assim abrir, porque... Mas é fábrica, não é loja, né? Então é tranquilo. E eles não têm marca própria, mas uns insights que eu dei para um cara onde eu sou conselheiro, e ele usou isso para as lojas, para ele usar isso, porque eles estavam tendo problema de os lojistas querer devolver sapatos que compraram a mais por causa da grade errada, né? E aí eu falei, cara, é tão fácil hoje saber o teu público, que idade ele tem, que tamanho de pé ele tem e tal, e trazer uma inteligência por trás disso, e aí você fazer uma programação com base na tua venda e tal. E ele usou, cara, ele melhorou isso. É que no sapato nunca teve muito isso, né? Não é uma prática de costume, o lojista comprou errado e aí querer devolver. Não existe. Não, é grande, só que eles não conseguem, né? Mas isso existe, de cada 10 pessoas que abrem... Não, eu sei que existe, mas não é uma... que nem... Sim, porque nunca deixou criar essa cultura, né? Não é cultural, né? Essa é a palavra. No vestuário né? Também. Tu vai num shopping em Santa Catarina comprar
fazer tuas compras e tal. Tem muitas lojas lá em Santa Cruz, até no Brás e na 25. Sim, que agora tá feio o negócio lá, né? Aí que tá, mas tu chega lá e tu fala, ó, eu quero comprar 100 mil calças aqui, ó. Né? O cara, não, as que tu não vender, eu troco pra ti. Hoje, né, no vestuário tem muito, e tem essa cultura, existe. Santa Catarina, tu vai e tu troca a roupa, né? De uma coleção pra outra e tal, tem uns esquemas. No sapato nunca foi assim. Eu não sei se quando a gente começou, eu já implantei na minha família isso já, que a gente tem que ser cada vez mais assertivo na compra. A gente já levou uns ferros, já levamos, porque certas coleções estoura, né? Que o colorido tá em alta. Cara, todo mundo, todas as lojas... Vai lá também. Não tá vendo, Eu tava me retorcendo, velho. Eu tava, não vou conseguir segurar, não vai ter jeito, velho. O dia que só ri patrocina o Lucas se emociona. Vai ser 10 da noite e o Lucas vai estar falando ele ainda, cara. O bom é que o Arthur disse que não tem compromisso hoje, né? Não, mas, cara, a gente tava falando, né? Não? Cara, dificuldade, tu falou ali, quando me perguntaram em outros momentos isso já, cara, a maior dificuldade foi a pandemia, foi lidar com a pandemia. Sim. Sabe? Porque... Mas agora, só pra gente continuar e caminhar pro final... Tem muitas... Assim, ó, tenta pensar, cara, o que tu... Pá, cara, assim, ó, uma ação ou uma atitude ou uma mentalidade que a gente adotou a partir disso é tal. E isso fez a gente conseguir retomar o negócio, voltar a faturar, né? Porque estancou ali, não sei o quê, voltar a faturar e, além disso, crescer, né? Sim. Então, tipo, só pra gente caminhar pro final daí. Certo. Porque nós já extrapolamos um pouquinho, né? Não tem problema. A gente começou um pouco mais tarde também, né? Do que o horário ali. Mas é só pra gente... Devo fazer a pergunta final? Não, só ele conclui ali alguma coisa, talvez? Sim. Isso. A hora que tu quiser. Foi, Arthur? O que tu quiser que ele fale? Em mim. A câmera saiu dele e veio pra ti. Tá, então eu vou falar alguma coisa... Então, o que ele falou por último ali, só? E a gente encerra aqui e a gente vê. Só confirma. Não, só porque... Tu ia perguntar pra ele uma ação que foi a virada de chave. Pra esse Tá, eu vou fazer uma pergunta... Mas desde o início, Não, eu vou fazer a pergunta, tipo, de novo, daí tu emenda Isso. ali e pau na Isso, máquina. e aí tu diz não, Tá? Ó, Giovanni, eu vou te um pouco. Ah, sim, verdade. Tá. Porque daí, tipo, o que acontece? A câmera tava em ti, ele já vai fazendo a seleção na hora da gravação, entendeu? Entendi. A câmera tava em ti, aí como vai dar esse corte, ele consegue só mudar pra mim e depois volta pra ti, entendeu? Show. Facilita pra não ficar uma quebra no meio, entendeu? Claro. Claro, entendi. Mas, Lucas, assim, ó, vamos tentar trazer pro pessoal que tá nos assistindo. A partir desses desafios, então, o que foi uma mudança de mentalidade, de ação ou enfim, de implementação que vocês tiveram nos negócios para conseguir sair desses desafios e voltar a faturar e crescer, expandir, etc. A partir da dificuldade pandemia, então, foi que a gente abriu os olhos que a proximidade com as clientes, o atendimento humanizado, né? Que a gente até comentou antes, isso iria nos elevar de patamar, porque ali na pandemia a gente ficou muito próximo das clientes no digital. Ah, legal. Né? A gente começou a ver que tu construir uma relação com as clientes em cada loja no digital, seja o WhatsApp, Instagram, Facebook, fideliza muito. Então, foi uma virada de chave incrível para nós. A gente aumentou muito o faturamento, né? Prestando aquele suporte a mais, aquele algo a mais que outras lojas não deixam de lado, dando atenção no atendimento digital, que foi a partir da pandemia, né? Claro. E aí eu vejo que até hoje tem muita gente que peca. Atende mal ali, mal responde, não dá uma boa noite, nem pede o nome da pessoa. A gente tem uma política lá de ensinamento de quem faz isso, né? De quem responde em cada loja. Que, cara, atender no digital é como se a cliente estivesse dentro da loja, no físico. Foi uma virada de chave incrível, assim. A gente é comentado em toda Santa Cruz, também Lajeado, falando agora que além do atendimento bom
presencial, a gente presta uma assessoria muito boa no digital ali. Porque todo mundo hoje, a primeira coisa é entrar em contato no Instagram e no WhatsApp, né? Eu trouxe muito isso porque nós batemos nessa tecla também, porque por mais que nosso foco de venda é delivery, mas as pessoas chamam no WhatsApp. E aí nós temos o robozinho que chama e tal, mas conseguir, né? E aí é bater na tecla, que a gente falou, tem o procedimento lá, tem o manual, enfim, tem... porque não é... Por mais que é óbvio, não é fácil de replicar isso diariamente, né? Sim. Então é só com treinamento. Os nossos colaboradores lá, quem responde, né? Quem tá responsável por isso em cada loja, eles estão cansados já de me ouvir falar, gente, manda áudio. Se a pessoa, Boa. se tu vê que a pessoa pode escutar ali o áudio, conversa por áudio com ela. Fica muito mais humanizado, é como se a pessoa estivesse aqui. Oi aí, Paulo, tudo bem? Sem Pá. falar na emoção que tu consegue transmitir no áudio, né? Seja bem-vinda, Flávia Eliel, obrigado por entrar em contato com a gente aqui, né? Eu vou te atender agora, o que eu posso ver pra ti aí? A gente já faz um filtro da numeração que tu gosta, vamos te mandar, Tu sabe? consegue colocar mais energia, né? Porque no Exatamente. texto, cara, o texto ele tem muitas interpretações. Muitas. Embora tu consiga fazer, por exemplo, assim, certas frases não tem muita dúvida, mas tem frases que surge até uma dúvida, pode parecer grosseiro, dependendo do estado emocional da pessoa que tá lendo. Exatamente. Olha que doido que é isso. Então, um áudio, exatamente, ele tem essa capacidade de... Quando a minha noiva, ao longo desses 8 anos que a gente tá junto, ela resolve querer discutir comigo pelo WhatsApp, eu mando um áudio pra ela. Pessoalmente em casa, olhando olho no olho, a gente conversa. Já corta. Textão não é comigo. Olha aí, ó. Mas tu trouxe muito bom do interpretativo, cara, porque Isso é muito importante. depende muito de como eu estou lendo e olhando aquilo, né? O áudio, ele se conecta muito mais e como é uma coisa que talvez, não sei se tem e-commerce ou não, mas tem, perfeito. Então você consegue ter um relacionamento melhor ali. E, cara, é uma flexibilidade. Eu tenho o rapaz lá que vende roupa pra mim, né? Masculino, enfim. Eu mando pra ele umas imagens que eu pego na internet, mando pra ele, a gente vai se falando por áudio, eu chego lá, ele já tem minhas medidas e tá pronto, na caixinha separada, eu fico mais uma hora lá, que até a Thaís até me pergunta, por que tu fica uma hora lá se já tá tudo comprado quando tu vai? Pra tomar café, pra conversar sobre negócio. Agora tocou num ponto, Giovanni, que eu acho que vai servir para um próximo encontro, que se Deus quiser a gente vai ter, que a gente pode abordar só isso, que é e-commerce e a e-commerce versus loja física, o que está acontecendo hoje em dia, como as lojas físicas podem se defender disso e tal, porque, cara, a gente vivencia na pele hoje. A loja física, a diferença da loja física para o atendimento online, que a gente está vendendo no Instagram, o WhatsApp, a gente tem site, né? Mas o aí site tem... ficou um pouco de lado agora, a gente tá em marketplace, então Mas olha que vejo... interessante, tem uma coisa que eu falo nas minhas palestras, é sobre ser omnichannel. Ou seja, é justamente, além de tu estar em todos os canais, é tu atender o cliente pelo canal que ele desejar. Exato. Quer ver um negócio? Eu te chamo pelo Instagram. Tudo bem que talvez eu tenha mais facilidades e mais ferramentas de atender pelo WhatsApp. Mas se eu imediatamente falo assim, chama no WhatsApp. Cara, só um pouquinho. Eu te chamei pelo Instagram, é porque eu quero ser atendido pelo Instagram. Se eu quiser ser atendido pelo WhatsApp, eu tinha te chamado no WhatsApp. Então, ser omnichannel é isso, é justamente tu atender, tu estar presente em todos os canais, mas mais do que isso, atender pelo canal que ele desejar. Aí, óbvio que ao longo da conversa, tu pode, caso você queira, tá aqui meu WhatsApp também, pode nos chamar por lá também, porque, óbvio, talvez lá tu consiga utilizar mais ferramentas. Mas no Instagram, tu tem como botar, por exemplo, mensagens, aqueles atalhos de mensagens que as mais utilizadas também, assim como no WhatsApp. É só tu ir em busca, entender as ferramentas ali. Então, acho que é um ponto que vocês... Que tu fala até sobre isso, tu falou da questão do e-commerce ali e tal, tu falou de atendimento online. Tu tem que atender a pessoa onde ela te chamou. E tu tem que estar preparado para atender ela bem aonde ela te chamou. É isso que a gente está vivendo, cara. É muito dinâmico, são muitos canais. E outra coisa, Então, acontece do cara chamar no Instagram para te fazer uma pergunta, depois ele vai no WhatsApp e depois ele finaliza lá no site. Olha que doido. Acontece com a gente todos os dias. E aí a capacidade de tu ter... Né, de tu ter essa flexibilidade também. Eu tenho tudo linkado no meu telefone. As mensagens de Facebook, Instagram, eu acompanho. Então eu vejo
isso acontecer simultaneamente, assim, a pessoa mandar mensagem no Insta, não, eu chamei aqui, beleza, tudo certo, obrigado, mas eu já finalizei com a moça no WhatsApp lá na loja do shopping. Aham. Assim. Legal. Então, cara, hoje um dos dodóis, né, dos vendedores nossos nas lojas, assim, eles vêm e falam pra mim, né, daí me chamou ali no WhatsApp, me pediu todos os modelos que a gente tem de tênis branco no 39. Cara, daí é muito fácil, vai lá, a gente tem sistema, faz um filtro, o sistema mesmo envia as fotos já ali pro WhatsApp. Cara, aquilo dá 100 e poucos modelos. Porque a cliente entrou em contato, oi, por favor, tudo bem? Por gentileza, tu poderia me mandar todos os modelos que tu tem em tênis branco 39? Tem que mandar. Sim. Tem que mandar. Tu manda, e aí daí tu começa uma conversa. Ô, Paula, assim, e aí tu gostou de algum? Sinaliza pra mim e tal, que eu te passo o valor, em qual das Flávias que vai ter e tal, tudo mais. Não. Muito obrigado, eu já selecionei aqui as fotos que eu gostei, amanhã eu vou na loja. Aham. Acontece. Claro. Não adianta reclamar. E aí É a realidade, cara. É o digital, né? É o físico misturado com o digital ali, Se né? tu não fizer isso, isso acontece todo dia direto. As pessoas estão assim. Se tu não fizer isso, tu pode ter certeza que tu perdeu uma venda ali. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. É. Legal. Muito bom. Finalizamos aí com insights valiosos, hein? Isso, e agora vem aquela Agora a pergunta-chave pra gente encerrar o episódio aí, Lucas. Se a gente definir lucro, né? Como é que você definiria a palavra lucro? Uma frase, né? Um pensamento, né? Não necessariamente ser financeiro, mas como é que tu define a palavra lucro? Eu definiria no seguinte pensamento. Ter o dom de servir bem. Muito bom. Excelente. Muito bom. Maravilha. Essa foi uma frase que eu escutei do presidente, CEO, proprietário da Calçados Beira-Rio, do grupo todo, né? Argento. Aonde ele disse que lucro, ele falou isso aí, rendimento, lucro, o sucesso do teu negócio está baseado a tu ser uma pessoa de dom, de ter aquilo dentro, servir bem. E é ou não é? É isso. É ou não é mesmo. o pastel? É. Servir bem. A nossa missão, né? A primeira missão é servir, aí vem um ponto. Que servir está acima de tudo para nós. E aí, criando boas memórias e transformando vidas. Então, essa é a nossa missão, porque a gente tem que servir um pastel bem, tem que servir o colaborador. Nós, como franqueador, temos que servir o franqueado servir o colaborador dele, o colaborador servir o cliente. E, então, servir para nós também, acho que é o maior... E agora, conversando com vocês aqui, eu me lembrei do Nando do Roupa Nova. Uhum. Num DVD, no making off de um DVD, eu acredito que seja o primeiro. Ele falou assim, porque perguntaram pra ele, né, sobre ser cansativo, maçante, fã incomodando, fã antes do show querendo ver tirar foto, fã depois do show querendo ver tirar foto, e como é que ele tratava tudo isso. E aí o Nando do Roupa Nova falou assim, cara, lá atrás, o nosso início, a gente sonhava com isso. E não é porque agora a gente já fez 40 anos, na época eles tinham feito, acho que é mais até agora, que a gente não vai perder essa essência. Isso faz parte. Boa. A gente não pode querer, não, agora é chato, não quero mais fazer isso, não vou mais atender. Não, cara, a gente lá no início a gente lutou tanto para conseguir fazer as pessoas estarem aqui pagando e pedindo para nós, nos chamando pelo nome e pedindo para nós para tirar uma foto. Então qual é o direito que eu tenho hoje de negar? E assim eu vejo na loja, cara. Tu luta para divulgar a tua loja, para fazer a pessoa entrar na tua loja, e aí tu não vai ter o prazer de servir bem a pessoa. É isso que eu tento passar. A gente tenta passar, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, para os nossos colaboradores todos os dias. Muito bom. Lucas, parabéns e obrigado, cara. Fico muito feliz. Com certeza, tu trouxe aqui informações que são muito valiosas, cara. Eu aprendi. Com certeza quem nos assistiu aqui aprendeu também. Muito obrigado, Então, obrigado. Obrigado mesmo pela tua participação. Fico muito feliz porque eu também aprendi com vocês aqui. Já tô saindo cheio de ideia já, Bora para 10 lojas já. Certo, assim que a gente vai pegando. Cara, é uma honra. Muito obrigado, né, a todo o pessoal que ficou até agora assistindo aí.
E até uma próxima, se Deus quiser, né? Com certeza. Valeu. Obrigado. Até um próximo episódio do Bastidores do Lucro.